Você gosta de assistir filmes assim como a maioria das pessoas no seu tempo de folga? Que tal assistir filmes que vão transformar a sua vida? Então fica comigo que eu vou te falar quais são eles. Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Derleia B. Assistir filmes é comum na vida de qualquer pessoa. Filmes são lançados todos os anos, seja ele romance, ação, terror, aventura. Nunca deixamos de assistir. E hoje eu estou aqui para te dar 3 dicas de filmes que vão transformar a sua vida, fazer você dar a volta por cima dos seus problemas e mudar tudo isso. Então vamos lá! O primeiro filme que eu quero indicar para vocês é esse aqui, O Vendedor de Sonhos. O Vendedor de Sonhos é baseado no livro de Augusto Cury. Relata a história da vida de um renomado psicólogo que logo no começo do filme ele tenta suicídio. E ele sobe num prédio, fica lá no parapeito e fica pensando em pular. Isso junta uma multidão de pessoas, até policiais vão lá para tentar tirar ele de lá, mas não conseguem. E no meio daquela multidão aparece um senhor, que ele é até morador de rua, e acaba subindo lá para conversar com ele. Ele senta lá no parapeito junto com o psicólogo e começa a conversar com ele. É muito interessante que ele fala assim, que o suicida ele acaba sendo um assassino também, né? E ele acaba assustando, mas como assim o suicida é um assassino? Né? E ele fala assim, que logo depois que o suicida morre, ele mata a família dele aos poucos também. Isso não deixa de ser verdade, viu, gente? A gente acha que quer tirar a nossa dor, só que a gente não pensa na dor dos outros, na dor das outras pessoas que vai ficar. Eu me lembro na minha última tentativa de suicídio, eu fiquei internada 5 dias no hospital e logo eu fui para um hospital psiquiátrico, eu fiquei 30 dias lá. E eu tive a visita de um irmão meu e ele perguntou assim para mim, por que você fez isso? E eu disse porque eu queria tirar a minha dor de dentro de mim. E ele disse assim, e na minha dor? E na dor da tua mãe, na dor dos teus filhos, na dor dos seus outros irmãos, você não pensou? Quando eu assisti aquela parte do filme, me levou lá onde eu estava naquele momento. Eu me lembro que a partir dessa conversa que eu tive com meu irmão, eu nunca mais tentei alguma coisa contra a minha vida. Porque realmente as pessoas que a gente ama vão sentir muita dor. E o filme conta muito sobre isso. Sobre pessoas que estão machucadas, pessoas que foram feridas, pessoas que acham que não existe mais nada para a vida delas. Mas naquele filme ele mostra, porque o psicólogo desce de lá de cima e acaba ficando com ele por um tempo. Ele acaba reconhecendo que existe formas sim de recomeçar de novo. Então, se você está aí desanimado, com uma autoestima baixa, pensando em coisas horríveis que não tem que pensar, assista esse filme, porque esse filme vai te ajudar a te dar uma motivação na sua vida, que é possível sim recomeçar de novo, mesmo sentindo a dor que você está sentindo hoje. Então assista esse filme, não deixa de assistir. O segundo filme que eu quero falar para vocês é esse aqui, A Frente da Classe. Se você buscar no YouTube, que tem no YouTube, viu, gente? Pode procurar lá que você acha. Se você buscar assim, o primeiro aluno da classe, você acha ele. Esse filme ele é baseado em fatos reais que conta a história de Brad Collin, que ele tem uma síndrome que chama Síndrome de Tourette. Para quem não sabe, a Síndrome de Tourette são impulsos mandados para o cérebro que são feitos involuntariamente. Ou às vezes a pessoa xinga, ou às vezes a pessoa faz gestos, ou às vezes a pessoa ela dá um tique meio que nervoso. Ela não tem como controlar isso, é algo involuntário. Essa doença ela não tem cura. Então as pessoas que têm essa doença têm que aprender a conviver com ela e também têm que aprender a conviver na sociedade, né? Porque às vezes as pessoas não entendem o que a pessoa passa. O Brad Collin, ele começou a ter essa doença a partir dos 6 anos de idade que ela começou a aparecer. A minha companheira Tourette, ele fala.
Desde quando ele começou a estudar, ele fazia muito barulho. As pessoas até falavam que ele latia como cachorro. Só que ele não conseguia se conter, ele não conseguia se concentrar. Os professores acabavam mandando ele sair fora da sala, ou às vezes até mandavam ele para a diretoria. Só que ninguém entendia, achava que ele fazia aquilo porque ele queria fazer, só para fazer graça. E ele falava, eu não consigo me controlar. Só que as pessoas não queriam nem saber. Tem um momento que ele é até expulso da escola. Nesse momento que ele é expulso da escola, a mãe dele resolve procurar o que é que ele tem. Porque ele foi levado em vários médicos e os médicos achavam que ele tinha algum problema por causa da separação dos pais e achava que era um comportamento que ele fazia porque ele queria fazer, tipo para chamar atenção. A mãe dele acabou entrando na biblioteca e falou assim, eu vou descobrir o que você tem. E começou a ler. E ela acabou descobrindo realmente o que ele tinha, que aí era a síndrome de Tourette. E levou esse livro lá para o médico ver. O médico viu e disse, realmente você tem razão, ele pode ter isso mesmo. Foi aí que eles descobriram que ele tinha síndrome de Tourette. Né? Com 12 anos ele foi para uma escola e lá ele era um aluno novo, o professor da sala, ele começou a fazer o barulho, o professor da sala mandou ele para a diretoria. E o diretor, a apresentação é tipo uma apresentação de música que ia ter, e ele queria que o menino fosse lá. E depois que acabou a apresentação de música, ele fez todos os barulhos dele, as pessoas até ficavam olhando. O diretor chamou ele em cima do palco, o que ele tinha, e ele falou, eu tenho a síndrome de Tourette. Ele explica, são movimentos involuntários que o meu cérebro manda para o meu corpo e eu não consigo controlar. O diretor pergunta para ele, o que a gente pode fazer para te ajudar? E ele fala assim, eu só quero ser tratado como qualquer um. E aí que a vida dele começa a mudar. E a partir daquele momento ele percebe que ele quer ser um professor. E ele cresce, vai fazer as entrevistas e acaba levando vários nãos, né? Porque quando ele chega lá e começa a fazer os problemas dele lá, as pessoas acham que ele não tem capacidade de ser um professor. E aí que depois de várias entrevistas que ele faz, ele encontra uma escola que aceita ele como ele é. E ele começa a dar a aula para as crianças e as crianças adoram a aula dele. Durante o ano ele acaba ganhando um prêmio de melhor professor. E é um filme muito inspirador. Ele é muito interessante porque ele fala assim que ele não deixa a Tourette vencer ele, não deixa a doença vencer ele. É ele que vence a doença. Então é uma coisa assim que eu gostei muito de porque ela me incentivou muito. Esse filme me incentivou muito a não deixar a depressão me destruir. Então assista esse filme e veja o quanto nós somos possíveis de superar a nossa doença. Eu recomendo para você, vai te motivar, ele vai te levar a lugares extraordinários para a sua vida. O terceiro que eu quero te indicar não é exatamente um filme, ele é como se fosse um documentário, um relato de um livro que é chamado O Segredo. Pessoas relatam que você tem que atrair coisas boas para você. Você não deve ficar pensando naquilo que você não quer para a sua vida. Então você tem que esquecer isso. A gente tem que começar a pensar em coisas que nós queremos para a nossa vida. E ali eles ensinam como você fazer com a sua mente para você começar a fazer esses tipos de coisas. É algo muito interessante, tem muitos depoimentos de pessoas que começaram a fazer, dão uma sequência, né? Primeiro você pede, tem que ter fé de que você vai conseguir aquilo. Depois você seja grato de receber aquilo que você recebeu. Então é algo muito interessante, eu aprendi muito naquele documentário. Eu não li o livro ainda, mas eu pretendo ler o livro, eu quero comprá-lo para mim ler, porque eu não vou deixar de ter aquilo nas minhas mãos, não. É algo muito surpreendente. Eu quero que vocês assistam. Testemunho de pessoas que começaram a fazer, que queriam ser milionárias e foram milionárias. Teve uma mulher que ela foi curada de câncer, porque ela começou a visualizar a cura dela. Então eles falam que a gente tem que começar a visualizar aquilo que a gente quer na nossa vida. Assistam, não deixe de assistir. Esse documentário, ele tem na Netflix. O Vendedor de Sonhos também. À Frente da Classe, temos aqui no YouTube.
Então, a gente pode estar clicando lá, pesquisando e buscando o filme. Então é isso, pessoal. São esses 3 que eu indico para você começar a assistir agora e começar a mudar a sua mente, transformar a sua vida, dar a volta por cima dos seus problemas, superar essa doença que você tem aí e, olha, mentalizar coisas boas para você. Mentalizar que tudo vai melhorar. Então, muito obrigada por ter assistido. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha, porque isso me ajuda muito a levar essas dicas boas para outras pessoas que estão precisando. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.